Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus amigos. Voltei. Novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Um abraço para você de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que acompanham o canal do Antony Galvão. Hoje nós vamos acompanhar um depoimento de um suposto ex-ateu. Mas no próprio depoimento dele, ele disse que ele não era ateu. Mas o tema do vídeo que está escrito aqui é esse: Vitor já foi ateu? Por que ele se converteu? Duas perguntas. Aí nós vamos ouvir o que ele falou. E é por isso que eu dou sustentabilidade, vou falar sempre aqui, que ninguém mesmo, calma que vocês vão ouvir ele. Ninguém que chegou no topo do ateísmo a ponto de dizer, pronto, como viemos, isso não faz diferença, porque estamos aqui também não, diferença nenhuma, isso aqui tudo foi um acidente de percurso, talvez uma fatalidade do universo, um acidente, e tem que viver o que é visível, palpável e tangível. E começou a pesquisar, começou a buscar informação e chegou ao topo do ateísmo. Jamais ele volta a ser religioso, e muito menos cristão. Porque a religião cristã, a vertente cristã, ela é uma das mais fracas de todas, que vai mostrar um Deus cheio de limitações, cheio de falhas, cheio de carências, de necessidades, e que acaba sendo pior do que um simples ser humano equilibrado e até misericordioso. Então, Deus cristão é um Deus totalmente fraco para quem quer um Deus na vida. Mesmo se ele não conseguir viver sem acreditar em uma divindade. Acreditar no Deus cristão é o crédito, na minha opinião, é a crença mais fajuta que um religioso possa ter. Desculpe, com todo respeito à sua fé, você que é cristão ainda. Agora, ex-ateu é igual uma bola quadrada. Nunca vai existir. Se tornou quadrada, já não é mais bola. Tá? Ex-ateu é igualmente um ex-alfabetizado. Pode até acontecer um ex-alfabetizado se ele levar uma pancada na cabeça e prejudicar ou dar uma lesão no hipocampo do cérebro dele, que é o local onde armazena todo o passado, todas as lembranças, e ele entrar em estado agudo, extremo, de amnésia ou mal de Alzheimer. Aí sim, ele pode até voltar e acreditar em alguma coisa, tá? Para isso, é difícil. Então, o ex-alfabetizado só vai deixar de ter o próprio conhecimento de que ele estudou, se acontecer isso. Então, eu faço essas comparações. Então, vamos lá. Vamos assistir aqui o Vitor, com todo respeito a ele, nada contra a pessoa, mas
ele nunca foi ateu. E ele mesmo prova quando ele fala, fizeram uma pergunta para ele, e ele vai dizer por que ele voltou a Cristo, que ele chegou ao ateísmo, o agnosticismo, depois ele não sabia mais se era agnóstico, se era ateu, aí ele volta para Cristo, depois de ouvir o padre falando umas coisas, numa missa, ele foi com a esposa dele. Cara, e o vídeo de hoje é um vídeo muito bom, fica aí, então vamos ouvir aqui. Você já concordou com algum argumento ou posição dos ateus? Eu fui ateu e agnóstico por alguns anos. Ele foi ateu e agnóstico por alguns anos. Observe o que ele vai falar que contradiz o que ele fala. Por uns 4 anos da minha vida eu cheguei não vou dizer que eu fui ateu mesmo, mas eu estava ali no... Tá vendo aí? Eu não vou dizer que eu fui ateu mesmo, mas... Aí ele já tá dizendo, eu não fui ateu. Mas... O problema da pessoa que acha que era ateia e que depois se converteu, é essa questão. Ela não tem certeza que ela realmente... Porque não existe isso. Não tem isso. Tá? Eu tenho várias razões para falar depois do que ele falar aqui. No agnosticismo. Então sim, eu me senti convencido por muito tempo, inclusive a minha reconversão ao cristianismo, né, o meu retorno a Cristo foi exatamente isso. O retorno a Cristo, ou seja, o que ele era? Ele era um cara que estava desviado, de fato, porque existe uma diferença entre o desviado e o desconectado de qualquer religião. O desconectado que de fato ele entra ali no nível de ateu. Mas o desviado não, é aquele que deixou por um tempo, depois ele vai se reconciliar. Olha só. Minha esposa voltou para a igreja e começou a me chamar para ir junto, e a gente tem o hábito de sempre ser parceiro. Quando um faz uma coisa, a gente faz junto. Então, mesmo eu não concordando naquele momento da minha vida, há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, com a igreja católica, eu voltei para a igreja católica, porque a minha esposa também sempre foi católica desde o batismo. Eu voltei com ela, mas com uma cabeça muito mais próxima do ateísmo, do agnosticismo. Você vê que ele tá confundindo, ele tá sem entender o que é agnosticismo e ateísmo. Ateísmo, agnosticismo. Então ele não tinha nem noção que ele era. Vamos continuar aqui. Do que de qualquer forma de deidade, né? Do que qualquer forma de crença em alguma divindade. E eu comecei a assistir as missas com a minha esposa e comecei a pegar as coisas que o padre falava e anotar no meu celular. Primeiro, nenhum ateu tem essa paciência de ouvir um besterol de um padre ou de um pastor ou de qualquer religioso. Ele pode até, na consideração de alguém da família, ir lá, né, até sentar em uma cadeira de uma igreja, que seja católica ou que seja protestante, para honrar alguém que convidou. Mas aquilo que é falado lá na frente jamais vai entrar na cabeça do ateu. O ateu vai ver aquilo como uma infantilidade. Aí ele falou que ele começou a anotar o que o padre falava, ou seja, ele nunca foi ateu. Ele estava tentando se reconciliar, mas precisava de algumas razões. Bloco de notas para pesquisar, para em casa, conversando com a minha esposa, refutar aquilo que o padre estava falando na missa, né? Então eu comecei a anotar. Ele começou a falar, por exemplo, sobre a questão da veneração à Virgem Santíssima. E eu falei, isso daí eu consigo refutar e mostrar que isso é errado, que isso é incongruente, etc e tal. E aí eu vou começar a refutar esses argumentos do padre em casa, nos jantares, enfim, nas conversas minhas com a minha esposa em casa. E aí, começando a estudar a doutrina católica, eu tomei na jabiroca, né, deixei de ser o católico de BGE e ao invés de refutar, fui refutado. Né? A título de curiosidade, comecei a ver vários vídeos do padre Paulo Ricardo, obviamente, alguns vídeos do professor Guilherme Freire. Comprei 2 livros muito bons que, nessa ideia, né, eu queria pegar um argumento genuíno para poder refutar aquele argumento, para fazer uma desconstrução dele. Um que eu comprei muito bom, que inclusive é um debate do Papa Bento XVI, do Joseph Ratzinger, né? Meu Deus do céu. Tá por aqui, peraí.
Esse aqui. Esse aqui. E tem mais um. Bom, esse aqui é um deles, né? São dois, na verdade. Esse primeiro aqui é o Deus Existe. Ele é um debate filosófico entre o Papa Bento XVI com o Paolo Flores, né? Que é um filósofo italiano. Então, os dois fazem um debate. Assim como tem esses livros, Deus Existe, tem também Deus Não Existe, que são argumentos. Só que argumentos, livros, histórias, ideias, nada disso prova absolutamente nada. Então, ele está demonstrando que ele nunca foi ateu. Ele estava questionando, ele discordava, ele queria refutar padre, queria refutar alguém, mas ainda existia alguma coisa que poderia puxar ele, que é diferente totalmente de um ateu convicto. Por que um padre não consegue, ou qualquer argumento, ou qualquer livro, não consegue transformar Leandro Carnal em um cristão? Por mais que aquele ateu bem light, mas é ateu. Por que nenhum livro, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum argumento religioso consegue reconverter a uma religião, um cristianismo, o Drauzio Varela, ou então o Luiz Felipe Pondé? Eu tô falando dos famosos, né, que vocês conhecem mais do que eu. Vocês estão entendendo? Então, ateu não tem nada a ver com aquele que diz, eu sou ex-ateu. Não, quando ele diz eu sou ex-ateu, pode até ser que o agnóstico pode ser aquele agnóstico que ainda está com aquela dúvida, pode ser que exista, é desconhecida, pode até ser que ele se emocione de novo, alguma coisa, que ele viu, um livro que ele leu, alguma suposta experiência que ele acha que é uma coisa sobrenatural, faça ele voltar a se tornar um cristão ou um religioso de outra vertente. Ateu não. Não tem isso, cara. Não existe isso. Só se ele não conseguiu chegar no topo. Imagina o Eustáquio Presley, ex-ateu. Imagina o Jason Ferrer, ex-ateu. Imagina o Antônio Miranda, ex-ateu. Não tem como, cara. Não dá. O Antônio Galvão, não tem como. Então, por isso que eu falo que esses ex-ateus da internet são pessoas que não sabiam o que é de fato o ateísmo, o ceticismo, que não tá aí, nem vai chegando com questão de existência de deuses, e que faz uma militância voltada a uma racionalidade e contra um sistema que inventa. Nenhum ateu critica um Deus. Ele não vai criticar aquilo que ele não acredita. Ele critica o sistema que inventou. Ele critica quem tornou essa mentira numa realidade na mente das pessoas. É por isso que o ateu fala de Deus o tempo todo, mas não é o Deus que o ateu fala, não é um ser sobrenatural, criador de todas as coisas que pode existir. É o Deus, que até a palavra Deus é inventada pelo ser humano. É o Deus que o ser humano inventou. Eles têm uma mania de dizer assim, vocês ateus não acreditam em Deus, mas ficam o tempo todo falando de Deus e Bíblia. Mas não tem nada a ver com algo que deve ter criado isso aí, cara. Tá falando daquilo que foi criado pelo ser humano. Por isso que tem que falar o nome. Tá? Deus, Jesus, Espírito Santo, Shiva, Gilgamesh, Horus, Brahma, tá? E outros, tá? Alá, Maomé. Cara, são palavras, nomes criados, personagens pelo ser humano. Então a gente tem que falar o nome. Foi criado. E dizer que aquilo ali é apenas uma fantasia humana. Que se de fato existisse algum ser, ou realmente eu estiver errado, qual o nome dele? É Deus? O nome dele é Deus? É tanto que o próprio livro refuta o próprio crente. Que segundo o que está escrito, quando este sobrenatural
Ele se apresenta a Moisés, Moisés pergunta o nome dele e ele diz, eu sou o que sou. Ele não deu o nome. Eu sou o que sou. Não deu o nome. Então não tem nome. É um Deus sem nome. Então Deus, a palavra Deus, que quer dizer um título daquilo que alguma força maior seja, é uma palavra criada pelo ser humano. Vamos continuar aqui. Bem rigoroso e pragmático sobre se Deus existe ou não. O nome do livro é Deus Existe. Isso aqui é a transcrição do debate do Papa Bento XVI do Paulo Flores. Esse livro mudou a minha concepção porque eu estava buscando uma evidência física de Deus para poder fazer, logicamente, uma refutação. E esse debate me apresentou ao conceito de metafísica, que existem simplesmente provas que são transcendentes e transcendem até o próprio aspecto. Provas transcendentes. Que merda, cara. Desculpe, meu amigo, mas é como dizia minha avó, meu avô, você cagou na retranca. Transcendência vai ter evidência para o mundo físico de existência de alguma coisa. Esses livros são livros criados, inventados segundo ideias de homens. O Papa Bento XVI. Se de fato o Deus do Papa Bento XVI existisse, ele não tinha renunciado. Por que ele renunciou? Então, tudo isso a gente observa. Da ciência. Por exemplo, um princípio metafísico, né? Um princípio metafísico que antecede a prova física, a prova empírica, a prova científica, é o princípio de não contradição, que diz que duas coisas não podem ser verdade sobre o mesmo objeto, mesmo sujeito, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Vitor não pode estar vivo e estar morto. Ou eu estou vivo ou eu estou morto. Isso é um princípio metafísico, é um princípio ontológico da realidade, é um princípio de não contradição. Perceba que ele antecede a prova científica. Se eu tentar provar esse princípio cientificamente, aplicando o método empírico, né, aplicando o método científico, eu já validei o princípio. Porque se eu vou fazer uma pesquisa científica, eu quero saber se aquilo é verdade ou se é mentira. E antes mesmo de eu fazer a pesquisa, eu já validei o princípio de não contradição. Então, isso é apenas um exemplo da presença da metafísica na realidade, que a gente não pode negar. O outro foi... Não existe nenhuma presença de metafísica, tá? Isso é um pensamento dele. O que ele falou não faz o menor sentido. Ele acredita assim, ele observa assim. O que é visível, palpável, tangível e sentível também. Tem coisa que a gente sente ali, né? Só que a gente não vê, é invisível. Mas a gente sabe que está dentro do contexto físico. Tudo tem que estar dentro do contexto físico, mesmo sendo algo invisível, igual o vento, o ar, a voz, né? O áudio, você ouve, mas você não consegue ver o áudio de qualquer coisa. O vento a gente sente, né? Ali, o tato, sabe que ele está ali. A eletricidade, muitas coisas. Mas essas coisas estão dentro do contexto físico. Nada, não existe nada que possa provar, nada que seja transcendente, que seja metafísica, nada. É apenas uma ideia, um pensamento. Todo e qualquer religioso acredita que dentro dele tem uma alma e tem um espírito. É como se fossem três em um espírito. Mas ele não consegue provar que o espírito dele existe. Ele não consegue, para alguém que não acredita, dizer: eu vou mostrar para você que o meu espírito existe. Fica aí que ele vai sair do corpo. E ele sai do corpo e fica aquela poeira ali na fisionomia de um homem, do mesmo dono, e depois entrar de volta. Não existe isso. Então não tem como provar. Isso é um pensamento. Isso é um pensamento. Então, esse rapaz aqui, ele nunca foi ateu. Eu não acredito nem que ele era agnóstico, porque os agnósticos são bem voltados a não crer mais nessas besteiras. Esse aqui está na Bíblia, então ele é um livro de discussão teológica católica versus protestantismo. São alguns versículos bíblicos onde a gente vê a doutrina católica. Aquilo começou a me preparar mais para a questão da doutrina. E um outro sobre metafísica foi esse aqui, ó. A Consolação da Filosofia de Boécio, tá certo? Então, esse é um livro que ele explica bastante as duas questões, como você se orienta em relação à realidade do ponto de vista material e em relação à realidade do ponto de vista metafísico. A Consolação da Filosofia, obviamente, é um clássico, né? Boécio escreve ali
uma espécie de história onde ele teria tido um encontro com a madre filosofia, vamos colocar assim, né, com a dona filosofia, quando ele está preso, acusado injustamente por traição, né, e ele está esperando a sua sentença de morte. E ali ele acha uma grande injustiça, ele que foi um cara que sempre serviu o seu estado, sempre fez tudo direito, ser condenado à morte. E aí ele começa a ter um diálogo com a filosofia, e a filosofia vai mostrar para ele que ele está usando apenas do materialismo para justificar a raiva. Então aí, este blá 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 dele, né? Blá 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 blá. Não tem nada que possa provar que ele era ateu ou agnóstico e se tornou por conta de alguma razão que seja algo que possa convencer alguém. Não. Apenas um pensamento. Ele nunca foi ateu. Isso é claro. Ele mesmo deixou claro aqui no que ele falou no início. E ele estava em dúvida se ele era ateu ou agnóstico. O que é que ele era? Então, ele foi aquele cara que chegou um momento que se perdeu um pouco nos pensamentos e ficou procurando alguma resposta. Alguma resposta. E não conseguiu buscar em fontes mais profundadas, tá? Em ramos científicos, é isso aí. E fazer alguns desafios, algumas comparações. Então, ele simplesmente se reconverteu. Estava desviado e voltou a se reconciliar. Ele não foi desconectado da religião. Aquele fiozinho ainda estava nele. Ele provou que ele tinha saído da religião, mas a religião não saiu dele. Continuou nele. O ateu não, o ateu sai definitivamente. E não é da noite para o dia que o cara abre a boca e diz: eu sou ateu. E continua ano e mais ano. Continua sendo. Independente dele ser militante ou não. Independente dele ter um canal igual o meu ou não. O Sérgio Sacani, ele é ateu. Ele não vai dizer que jamais, não, eu me converti. Ele não consegue, não dá. Pelo o pouco que ele conhece de astronomia, de tantas coisas, não tem como. Ele não conhece o lado religioso, ele nunca foi religioso. Não consegue debater Bíblia, conhecimento. Mas algumas coisas da Bíblia ele conhece. E dificilmente você vai ouvir um Sérgio Sacani dizendo: sou cristão agora. Dificilmente você vai ouvir um Pirula, por exemplo. Pirula é outro. Por quê? Porque são pessoas que são solidificadas naquilo que a mente está formada. Sabe que a vida é isso. Então, eu faço aqui sempre argumentos voltados a confirmar sempre: não existe e nunca existirá um ex-ateu. Todos que dizem que são ex-ateus são mentirosos. Eles estão mentindo para eles mesmos e para outras pessoas. Talvez ele pensa que ele foi ateu, mas não. Tem uns famosos aí, né? Tem o Augusto Cury, né? Tem várias publicações que ele vai em podcast e diz que ele já foi. Nunca foi. Nunca foi. Um cara que voltou a acreditar depois que leu a história profunda de Jesus. Ele voltou por conta de uma história. Ele não viu um amputado ser curado. Talvez se ele falasse assim: olha, gente, eu vi o amputado ser curado. O cara não tinha as pernas e eu vi a hora que alguém orou, pastor, padre ou qualquer religioso, e eu vi as pernas nascendo na hora assim, ó. Novamente. Eu vi os braços, era só os toquinhos, e eu vi na hora que oraram lá, e eu vi os braços voltando ao normal. Vocês estão entendendo? Ele não se tornou ex-ateu por conta de ver isso, não. Ele se tornou ex-ateu porque ele foi ler as histórias de Jesus. E ele achou coisa que encantou. Aí ele voltou a ser cristão. Ah, conta outra, cara. Então, são as historinhas de carochinhas desses ex-ateus aí. Supostos ex-ateus. Mas o rapaz aqui é o Vitor.
né, que está escrito aqui, ele mesmo falou que ele não era ateu. Ele era agnóstico. Tava assim, entendeu? Então, quando o cara abre a boca e diz eu fui ateu e hoje eu sou cristão, ele tá mentindo, cara. Não existe isso. Não tem, não dá. Só pode existir um ex-ateu assim, se caso de fato um Deus se apresentar para ser estudado de forma física. Ele se apresenta, porque não pode, e revolucionar o planeta a ponto de convencer todos os ateus que eles estão errados. Aí não vai existir só um ex-ateu. Aí pode existir todos os ateus que viraram ex-ateus. Aí vai existir. Passou daí não, cara. Qual seria a intenção de um Deus se apresentar para mim? Eu vou me tornar ex-ateu e não para o Jason Ferrer, e não para o Miranda. Eles são piores do que eu, e não para o Eustáquio, e não para o Luiz Felipe Pondé, e não para o Leandro Carnal, e não para o Antônio Fagundes, e não para o Ricardo Porchat, né? Porchat, e não para o outro lá, o que fez o papel lá da Grande Família, que também é ateu, e não para o Drauzio Varela e outros ateus aqui do Brasil. Ele vai se apresentar só para mim. Por quê? Por que só para mim? Eu sou melhor do que eles? Então conversa pra boi dormir, acordar no matadouro e dormir de novo pra sempre, virando churrasquinho. Vocês estão entendendo? Então, eu só trouxe esse vídeo aqui para mostrar que nenhum, eu já assisti algumas falas aí de uns supostos ex-ateus, todos eles não têm nem a segurança de dizer por que eram ateus e se tornaram ex-ateus. Então, o ex, né? Talvez um ex-religioso que continuava tendo crença, continuava na dúvida e voltou a ser religioso de novo. Ex-ateu não. Então, nós somos uma minoria no planeta, com discriminação, tanta coisa. Eles acham o pior dos ateus, mas um ateu é ateu, cara. E pronto, e o resto é conversa fiada. Eu não dormi religioso e acordei ateu, não. Não. Foi uma transição. Foi muito difícil para mim no início. Eu não me tornei ateu porque eu fui lá abrir o YouTuber e vi o Eustáquio falando. Eu vi o Carlos Rosa falando. Eu vi o Jason Ferrer falando. Não. Quando eu comecei a assistir esses caras, eu já estava totalmente blindado mentalmente de que eu não ia conseguir mais acreditar nessas besteiras de religião. E aí, lembro que fiz o primeiro vídeo do meu canal no YouTube, o primeiro vídeo do Pilastra da Verdade, muito simples, é o primeiro vídeo. Foi quando eu mandei para o Jason Ferrer no Instagram. Pelo Instagram. Jason Ferrer tinha um pouco mais de 4.000 inscritos. E eu mandei para ele e ele ouviu e mandou para mim um comunicado de volta. E falou que eu teria que ter um canal e contar minha história, porque eu já tinha uma história. E nunca me esqueço disso. Tá? O primeiro áudio do Jason Ferrer para mim. E me incentivou. Mas mesmo assim, eu comecei a estudar outras coisas. Eu comecei a fazer desafios. Eu fazia testes, muitos testes. Eu questionava mesmo. Aí chegou uma hora que disse, não, já foi. E aí quando eu realmente descobri que eu já era de fato um ateu, aí a tendência é você se blindar mais ainda, porque você vai buscando conhecimentos e vai lendo o livro que você acreditava por muitos anos. Eu acreditei por mais de 25 anos. Ou seja, eu acreditei neste livro em toda a minha vida, até os 45. Porque católico eu acreditava, mesmo sem conhecer o livro, eu acreditava na Bíblia como um livro verdadeiro, como o Deus da Bíblia, um Deus verdadeiro. Mas
quando eu comecei a ler com raciocínio, já como ateu, já na posição de ateu, eu comecei a ver o que eu não enxergava. As contradições de Deus da Bíblia é uma coisa absurda. Chegou até o momento de eu falar assim, se de fato eu estiver errado e existir um Deus, nunca será o da Bíblia. Porque é o Deus mais fajuto que eu já conheci lendo com raciocínio. Nunca vi um Deus tão fraco, tão frágil, um Deus cheio de limitações. Isso não tem como ser um Deus. Jamais. Eu não sei como é que um crente consegue acreditar nisso como um Deus. Eu não entendo, cara. Então, mas depois eu passei a aceitar isso porque é difícil mesmo. É uma lavagem cerebral e também uma sujeira cerebral. Mas o rapaz aqui nunca foi ateu e ele provou que não. Mas, tudo bem. O cara tá bem lá na religião dele, na crença dele. Que continue, não tem nada contra ele, nem a família, nem a esposa. Eu só coloquei este vídeo aqui pra falar pra vocês que essa questão de ex-ateu é uma conversa fiada. Esses que estão na internet aí, que descem a ripa no Ferrer, no Miranda, fazendo vídeos, que dizem que são ex-ateus, esses são vigaristas. Esses aí, o Vitor aqui não. Você não vê Vitor batendo em ateu. Mas esses outros que estão querendo humilhar o Miranda, querendo calúnia e tudo. Um que disse que era ateu e falava um monte de besteira aí contra os próprios ateus, e depois dizendo ele que teve um encontro com Cristo. Aí começou a bater no Ferrer, fazendo vídeos. Aí quando viu que o Ferrer não importou mais, não liga pra isso. Aí em vez de outra, todo vídeo que ele faz é só pra falar ou do Ferrer, ou do Sabino, ou do Miranda. Ali é um vigarista, cara, um picareta. E o outro também, né? Derribaram o canal dele, né? Porque começou a falar bosta, começou a falar merda. E aí o YouTube não aceitou, derribou o canal dele. Um canal já grande. E aí veio a inveja, pau quebrando contra os ateus. Então um cara desse nunca foi ateu e também nunca foi religioso. Nem religioso ele foi. É realmente uma pessoa perdida mentalmente na vida. E acabou enganando muita gente. Enganou até muitos ateus por um tempo. Porque eu ainda assistia os vídeos dele, a live dele, dos dois. E depois é que eu fui ver que a gente não conhece o ser humano. A gente vai conhecer quando o ser humano realmente se revela quem ele é. Então eles dois, tô falando de dois aqui, não tô falando o nome, não estou falando o nome, mas vocês já devem notar de quem eu estou falando. Tá? Então esses dois aí, na minha opinião, são vigaristas. Vigaristas, tá? E picaretas também, tanto quanto os pastores. Na sua maioria, com algumas exceções. Eu falo de pastores picaretas, vigaristas e charlatães. Não estou falando desses pastores simples, que estão ali acreditando mesmo, achando que estão cuidando de um povo para Deus, cuidando de uma salvação. Tenho alguns amigos que são pastores, que eu não tenho o que dizer deles nesse ponto. Todos eles são místicos, mentirosos, mentem para eles e para os outros, mas são honestos de uma certa forma. Mas tem outros que são realmente picaretas e são charlatães e só querem extorquir das pessoas. Então, para mim, tudo é a mesma coisa. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.